Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Já no dia e horário estamos chegando para mais uma edição do Alerta Geral Caminhos da Aposentadoria e, é claro, aguardando a sua participação. E conosco aqui ele, o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Programa Alerta Geral, estamos aqui já prontos para responder a todos os nossos ouvintes. Professor Paulo Bacelar, o mês de maio está avançando e nos próximos dias a boa notícia para os segurados da Previdência Social. O governo federal anunciou a antecipação para o dia 25 de maio da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela da gratificação natalina sairá em junho. Então vamos abrir o especial Caminhos da Aposentadoria perguntando ao professor e advogado Paulo Bacelar quem tem direito, professor, ao 13º salário da Previdência Social. Olha, Marcos, todos os beneficiários de benefícios previdenciários, ou seja, aposentadorias, pensões, auxílios reclusão, auxílio doença, quando o benefício é cessado durante o ano, é pago uma parcela proporcional do 13º nessa data da cessação, aposentadoria por invalidez, salário maternidade também tem uma parcela de 13º que é pago no final do benefício, que são 4 meses, é sempre proporcional, né, os 4 meses, aquele 13º. Então, todos os benefícios previdenciários, quando a pessoa contribui, que é segurada e tem direito àquele benefício. É importante falar Sim. que os benefícios assistenciais não são benefícios previdenciários. Então, o benefício do BPC-Loas. Sim, isso que eu ia perguntar, Paulo Bacelar. Por que os detentores do BPC não recebem o 13º salário? Exatamente, porque esse benefício não é um benefício previdenciário. Ele não precisou de contribuições anteriores para poder ter direito ao benefício. É um benefício assistencial, da assistência social. Para pessoas que não puderam contribuir e que estavam em situação de risco, de miserabilidade, que no caso dos auxílios para as pessoas deficientes e também para os idosos. Então, são situações de risco, né, em estado de miserabilidade, em que, por isso que a renda per capita tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo, para poder a pessoa ter direito. Então, não é um benefício previdenciário, não existe contribuição para esse benefício. Então, como não existe contribuição, também não pode haver o pagamento do bônus, né, que a gente chama de bônus, que é bônus anual, que costuma se chamar de 13º salário. Então, essas pessoas que recebem BPC-Loas não têm direito ao 13º salário esse ano. Então, é importante, quem recebe o benefício previdenciário tem direito ao 13º. Benefícios assistenciais não tem direito. Perfeito. Professor Paulo Bacelar, e tem muita gente querendo saber se existe pagamento proporcional do 13º salário, ou seja, se um aposentado urbano ou rural, se pensionista, começou, por exemplo, a receber o benefício no mês de março deste ano, professor Paulo Bacelar, esses segurados, eles terão direito de forma proporcional ao 13º salário? Perfeito. O sistema considera de março até dezembro, né? Calcula o 13º, divide em 2 parcelas e a primeira parcela será paga em maio, né, recebendo em junho, a competência maio, é importante lembrar também, né, que às vezes a pessoa vai receber o pagamento de maio e reclama que não recebeu o 13º. Mas não é no mês de maio, é a competência de maio, que é pago em junho. Então ela recebe a primeira parcela proporcional em maio e a segunda parcela proporcional vai ser em junho, parece, né? Em junho ou julho. Então, antigamente era sempre em maio e em novembro.
e agora está sendo sempre mais próximo. Depois da pandemia, esses valores foram pagos um mês atrás do outro, né, que é exatamente para a pessoa ter renda, uma renda no início do ano. E esse ano também parece que vai ser maio e junho as competências. E após esses esclarecimentos sobre 13º salário, que beneficia mais de 1 milhão de cearenses que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, tem auxílio-reclusão e auxílio-acidente, vamos agora então responder as perguntas pelos nossos ouvintes e internautas. Você que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre os benefícios pagos pelo INSS, anote aí. 85992734353. Esse é o nosso WhatsApp. 992734353. E ao escrever a mensagem, diga em que cidade você se encontra. É uma informação muito importante para nós que fazemos aqui o Jornal Alerta Geral. Professor Paulo Bacelar, vamos então às perguntas de hoje. A primeira pergunta é da Regina de Tianguá. Tenho problemas de saúde, fiz uma avaliação social há mais de 2 meses e eu quero saber se para receber o benefício eu tenho que fazer perícia ou não. Professor Paulo Bacelar. Ela tá como, Marcos? Ela tá fez uma avaliação social há 2 meses e ela está querendo saber se para receber o benefício ela tem que fazer a perícia. Sim, se for um benefício assistencial, ela é uma avaliação biopsicossocial, ou seja, é preciso fazer a perícia social e a avaliação social. Então, se ela já fez a avaliação, ainda será feita a perícia também. Professor Paulo Bacelar, os ouvintes querem saber qual o tempo normal para o INSS e a perícia dar resposta ao resultado. Não, demora muito? O resultado vai depender do acerto pós-perícia. Tem situações em que o cadastro está bem atualizado, então o benefício pode ser concedido logo após a perícia. Se precisa fazer algum acerto no cadastro para analisar qualidade de segurado, analisar carência, aí esse benefício pode demorar um pouco. Então, vai depender muito da data que está sendo marcada a perícia. O que está mais demorando, Marcos, é a marcação da data da perícia, que após isso ainda precisa fazer acerto. Quando precisa fazer acerto, aí demora mais um pouco. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Joaquim no Crato. Faço uso de marca-passo e trabalhei na prefeitura por 12 anos. Eu tenho direito à aposentadoria? A prefeitura não renovou o meu contrato por causa da minha incapacidade de trabalho. Será que eu tenho direito à aposentadoria? A pergunta do Joaquim no Crato, professor Paulo Bacelar. A gente sempre vai falar aqui em relação a benefícios previdenciários, ou a benefícios por incapacidade, que vai depender muito do laudo médico, né? Então, o atestado médico, o laudo médico, vai dizer qual é a doença que a pessoa tem e qual é a sua incapacidade. O que dá direito ao benefício, as pessoas têm que lembrar sempre disso, não é a doença, é a incapacidade para o trabalho. Então, aquela doença pode causar incapacidade ou não. Então, o laudo médico é que vai dizer tudo e ele deve confiar no laudo. Se o laudo não tiver satisfatório, não tiver com clareza que a pessoa tem uma incapacidade para o trabalho, fica difícil a concessão desse benefício. Professor Paulo Bacelar, o Joaquim, que nos acompanha pela FM 106.5 na região metropolitana do Cariri, ele não diz aqui se ele entrou na prefeitura como concursado ou terceirizado. Nesse caso, tem diferença sobre os direitos dele? Sim, porque o concursado pode ser vinculado ao regime próprio de previdência. Então, são regras diferentes. São regras do estatuto daquele município que ele fez concurso. Então, se foi terceirizado, contratado, ele é vinculado ao regime geral. Aí vai para as regras da Lei de Benefícios, a Lei 8.213 de 91, e ele vai ser vinculado ao INSS. Você que nos acompanha aqui com as respostas do professor especialista em Direito Previdenciário Paulo Bacelar, pode participar também aqui do nosso programa pelo nosso WhatsApp. 85992734353. Agora tem a pergunta do Jean Jardel, em Baturité. Tenho 53 anos de idade e 37 anos de trabalho. Sou agente de endemias e recebi do INSS a informação de que faltam 6 anos para eu pedir a aposentadoria. Esse cálculo está correto, professor Paulo Bacelar? Quantos anos ela tem, Marcos? 53 anos e 37 anos de trabalho. 53. Olha, o agente de endemias pode até ser considerado como tempo especial,
Então precisa ver na Prefeitura de Baturité se existe essa regra de aposentadoria especial. Em regra, as aposentadorias especiais não estão nos estatutos dos municípios nem do Estado. Então é preciso utilizar uma regra do regime geral. Então, para o regime geral, se ele tiver uma análise em que teve exposição a agente nocivo, a gente pode até já conseguir a aposentadoria dele, porque já teria os 25 anos de contribuição. Mas no caso do regra geral, em regra geral, ele tem 37 anos de contribuição, já teria 35 anos de contribuição antes da reforma. O regime geral já tinha a exigência de ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ou 30 anos de contribuição, dependendo do município, para aposentadoria. Então vai ter que ver qual é a regra do município de Baturité, para saber se ele precisa ter os 65 anos de idade, na regra geral, para poder se aposentar. Então pode ser que falte só 6 anos, mas precisaria ver a regra do município. Agora só uma pergunta aqui para deixar bem esclarecido, professor Paulo Bacelar. Antes de mandar um abraço a todos os agentes de saúde, a audiência do nosso programa é muito grande aí com os agentes de saúde e agentes de endemias. E esses profissionais, professor Paulo Bacelar, que atuam na área da saúde, eles se aposentam com menos tempo de contribuição em relação a outras atividades profissionais? Tem a diferença? Sim, mas como eu digo, os municípios, eles não prevêem nos seus estatutos, na sua lei de benefícios, a aposentadoria especial. Então a gente pode utilizar na falta, na omissão da lei do município de uma regra mais vantajosa para quem tem exposição a agente nocivo, a gente pode utilizar a regra do regime geral, é assim que a justiça tem entendido. Seguindo aqui no nosso programa, nesta manhã de sábado, o André em Aracati. Olá, André, seja bem-vindo. Minha mãe é efetiva do Ministério da Saúde Federal, tem tempo e idade para a aposentadoria, está com 73 anos. Quando completar 75 anos, automaticamente ela entra para a compulsória. Eu gostaria de uma explicação sobre a aposentadoria compulsória. Precisa pedir a aposentadoria ou não? A pergunta do André em referência à aposentadoria da mãe dele. Não precisa pedir. O próprio órgão ele vai informar que aquela pessoa já está aposentada. Ela não pode mais trabalhar após os 75 anos. Tanto, Marcos, que a compulsória, que é compulsório, né? A aposentadoria ela tem que sair. É obrigado a sair, é obrigado a se retirar do regime do serviço público. É tão compulsória que a gente costuma chamar de expulsória, né? Expulsória. Então a pessoa vai ser expulsa do regime próprio do serviço público, né? Da aposentadoria do serviço público. Então, com 75 anos, ela não precisa pedir, o órgão já vai informar para ela. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui, professor Paulo Bacelar. A compulsória com 75 anos, ela vale tanto para mulher quanto para homem também? Perfeito. A idade da aposentadoria compulsória não tem sexo, né? Ela pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. José Rodrigues, em Guaraciaba do Norte, tenho 62 anos e 24 anos e 6 meses de contribuição. Já fazem 5 anos que eu não contribuo e eu quero saber se eu preciso contribuir. Olha, no caso do José, ele precisaria ter 65 anos de contribuição. Não precisaria mais contribuir, porque já tem os 15 anos de contribuição. Se ele contribuiu até agora, até o 2023... e ainda faltam 3 anos para ele se aposentar, ele vai perder a qualidade dele de segurado em 2 anos após a última contribuição. Se ele já tem mais de 10 anos de contribuição direto, né, sem perder a qualidade de segurado. Então, para ele não perder a qualidade de segurado, ele poderia contribuir uma contribuição por ano até completar os 65 anos. Seguindo aqui no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, a pergunta agora da Maria, em Juazeiro. Minha mãe tem uma dúvida. Já faz mais de ano que ela é aposentada e continua recebendo o Bolsa Família. Tem algum problema se ela continuar recebendo o Bolsa Família? Não tem problema. A aposentadoria, ela pode ser uma renda dela, mas depende da renda familiar para receber o Bolsa Família.
Vamos continuar então falando aqui sobre o Bolsa Família. A Eleineide, professor Paulo Bacelar, de Fortim, ela tem aqui uma pergunta. Tenho 2 filhos, uma de 14 e um de 17 anos. Eu não recebo o Bolsa Família, mas meu esposo recebe um auxílio. Esse auxílio dele pode interferir em alguma coisa? Ela disse que não recebe o Bolsa Família, mas esse auxílio que o esposo dela recebe pode implicar? Mas aí depende de qual auxílio e qual valor, né? Pode ser um auxílio doença, pode ser o BPC que ela está confundindo. Então, o Bolsa Família não impede ninguém receber Bolsa Família para quem recebe benefício previdenciário. O que acontece é que precisa ver a renda familiar, os demais membros do grupo familiar, para saber se pode ou não receber o Bolsa Família. Geralmente, esse cálculo é feito pelo CRAS, é informado pelo CRAS, e caso esse benefício seja negado, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública da União, que tenha entrado com ações judiciais para as pessoas que receberem o Bolsa Família. Antônio em Canindé, o Antônio, o professor Paulo Bacelar, nos trouxe aqui uma longa dúvida, mas vamos tentar resumir aqui. Ele disse que há mais de 30 anos se separou, pagou pensão, a ex-esposa pediu logo depois que começou a descontar a pensão para suspender o pagamento. Aí ele diz que apareceu PIS, PASEP, foi à Caixa Econômica Federal, recebeu informação que precisa ir à empresa onde trabalhou ao fórum. E orientaram ele a entrar no aplicativo. Professor Paulo Bacelar, o Antônio ele quer saber, acessando aí a esse aplicativo, qual é esse aplicativo que ele tem que acessar, que disseram para ele? Marcos, esse aplicativo para análise de PIS e FGTS é na Caixa Econômica Federal. Então é um aplicativo do Banco da Caixa que pode ver se ele tem saldos. Agora, ele pode também procurar o banco diretamente, né, a Caixa Econômica, para olhar essa questão do PIS e o FGTS. E PIS, PASEP, né? PIS, PASEP, FGTS, tudo na Caixa Econômica. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Maria Vieira, em Icó. Quando é que eu posso me aposentar? Eu tenho ensino superior, trabalho por cerca de 8 anos no município. Não sou concursada, apenas tenho uma portaria e tenho prova de agricultura por mais de 14 anos. Hoje eu tenho 48 anos e caso queira me aposentar como agricultora, existe a possibilidade quando eu completar a idade? Olha, Marcos, a pessoa que é agricultora, ela tem que exercer atividade exclusivamente da agricultura. Então, se ela trabalha no município, ela é portariada ou trabalha de alguma outra forma no município de Icó, ela não pode se aposentar como agricultora. Então, ela pode utilizar até períodos como agricultora antes do vínculo dela na prefeitura. Mas agora, como ela trabalha com a prefeitura, esse tempo não será contado. Quando ela tiver a idade, ela não terá como comprovar o vínculo exclusivamente rural e aí não poderá se aposentar como agricultora. E ela diz aqui que ela é casada no civil e isso interfere na aposentadoria quando ela tiver a idade de se aposentar? O problema é que ela não é agricultora, né? Ela pode até ser agricultora, mas ela tem um vínculo urbano. O problema do casamento dela não interfere na aposentadoria dela se ela fosse exclusivamente agricultora. Então, se ela tem o vínculo urbano, não trabalha efetivamente, exercendo atividade exclusivamente na agricultura, ela não pode se aposentar. E o marido dela não vai ter problema também de se aposentar, porque ele é agricultor, sendo agricultor. E não tendo vínculo nenhum urbano, ele vai poder se aposentar independentemente do trabalho dela. Mas aí no caso, professor, uma dúvida que me ocorreu aqui. Ela tem 14 anos na agricultura. Se ela tivesse os 15 anos na agricultura, como provar isso? E mesmo ela trabalhando agora há 8 anos, mesmo assim dá problema? Se ela já tivesse os 15 anos e como comprovar essa atividade da agricultura? Sim, se ela tiver os 15 anos antes do vínculo urbano, ela pode comprovar esses 15 anos. E quando ela tiver a idade, ela vai poder se aposentar, mas com a aposentadoria híbrida. Porque o agricultor ele precisa estar contribuindo, ele precisa estar trabalhando como agricultor até o momento de completar a idade. Ele não pode ter parado de contribuir, parado de trabalhar como agricultor, depois de 20 anos, depois de 10 anos, querer se aposentar como agricultor utilizando aqueles 15 anos lá atrás. Ele não pode. Ele precisa estar trabalhando como agricultor no momento
da idade, completar a idade, para ele poder se aposentar como agricultor. Ela precisa estar trabalhando como agricultor no momento da idade para poder se aposentar. Soneide Diniz, em Patos, professor Paulo Bacelar. Gostaria de um esclarecimento. O meu irmão foi PM por 18 anos e foi expulso em 2010. Ele perde esse tempo? Ele estava à disposição da Junta Médica desde 2002, após acidente, e a Junta Médica do Estado atestou incapacidade para o serviço de polícia militar. O que fazer? Ela pede aqui ajuda. Professor Paulo Bacelar, essa pergunta chegou na semana passada e na edição do Alerta Geral tivemos aí muitas mensagens e agora esperamos o seu esclarecimento aqui. Chegou a hora então para a Soneide Diniz, que é da cidade de Patos, na Paraíba, professor Paulo Bacelar. Olá, um abraço a todos da Paraíba, adoro esse estado, quero conhecer mais aí nas minhas andanças de motocicleta com a galera, com a turma, né? E em setembro, possivelmente, estaremos aí no Motofest de Triunfo, no estado da Paraíba. Grande abraço a todos. Olha só, o PM, se ele saiu do serviço público, né? Se saiu da PM, ela está dizendo aqui que foi expulso em 2010. Então, ele não sendo mais funcionário do estado, não sendo mais vinculado à PM, ele não perde esse tempo que ele trabalhou como PM. Ele pode levar uma certidão de tempo de contribuição desse período que ele trabalhou como PM para ser averbado no INSS, ele se aposentar pelas regras do INSS com esse tempo que foi utilizado na PM através de uma certidão de tempo de contribuição. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 85992734353. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode entrar em contato aqui com a nossa produção. A Cíntia, em Fortaleza, ela faz a seguinte pergunta. Dei entrada no meu BPC em 2021, mas veio indeferido por conta da renda. Eu atualizei o CAD único e entrei com recurso em dezembro de 2022. Hoje o meu processo está na 4ª Junta de Recursos. Eu gostaria de saber se eu deveria entrar na justiça para agilizar o processo ou deixar a coisa ir andando, progredindo dessa maneira. Professor Paulo Bacelar, o que é melhor para ela? Olha, ela atualizou o CAD único, né? Ela entrou com recurso em 2022, dezembro, ainda está no prazo para ser julgado, né? Ainda é muito recente, os processos de recurso têm demorado bastante. Já está na 4ª Junta de Recursos, ela sabe bem aí dos processos, né? Está na 4ª Junta de Recursos e vai ser julgado, né? Agora, se ela entrar na justiça, aquele recurso que ela julgou, que ela juntou, ele será extinto, né? Você não pode ter um recurso em andamento e ter uma ação judicial tramitando ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Então, essa questão de saber qual é o melhor caminho, se é melhor ir para a justiça ou para a junta de recursos, vai depender muito da situação fática, né? Temos que analisar o caso em concreto para saber se o melhor caminho seria a justiça. Se ela entrar com processo judicial, aí ela esquece o recurso, porque o recurso não será mais julgado. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Francisco em Capistrano. Eu tenho a neurofibromatose. Eu tenho direito a um auxílio-doença? Professor Paulo Bacelar, explica o que é essa doença e quais impactos ela provoca no organismo. Olha, Marcos, essa doença é uma doença que atinge principalmente os nervos, né, da pessoa, o sistema neurológico e a pele também. Pode causar problemas de saúde que impactam na sua qualidade de vida e também geram aí uma incapacidade para o trabalho. Mas como eu sempre disse aqui, Marcos, a perícia médica ela vai se basear num atestado médico ou num laudo de um médico que você leva para a perícia. O médico perito do INSS, ele não vai te diagnosticar doenças se você não levar laudos e atestados. Então, é o laudo que diz se a pessoa está incapaz para exercer atividades do trabalho, dependendo da atividade da pessoa. Então, cada pessoa ela vai sofrer de um jeito. Então, se ela tem um problema neurológico que afeta a sua condição de trabalho, então vai depender de qual atividade que ela tem, aí pode ou não gerar o auxílio-doença. Em regra, pode gerar, mas tudo isso vai depender
da perícia médica. E lembrando ainda que essa doença, ela diminui a expectativa de vida das pessoas em 8 anos. Então, é uma doença realmente que atinge bastante as pessoas e que pode causar incapacidade para o trabalho, que é o fato gerador do auxílio-doença. Precisa ter esse laudo para poder a perícia fazer a perícia Análise, corretamente. né? Ok. José, em Pentecoste, participa com a gente. Seja bem-vindo, José. Gostaria de saber o seguinte: fiz minha perícia médica no dia 2 de abril e no dia 3 o laudo já estava na mão do juiz. O juiz tem o prazo de quantos dias para mandar uma notificação ao INSS? Olha, José, infelizmente o juiz não tem esse prazo, né? Em regra, pelo CPC, ele precisaria julgar em 30 dias, mas, em regra, o juiz não tem esse tempo determinado. Então, o que é que acontece? A cada vez que há uma perícia médica que é demorada do juiz julgar ou mandar para o INSS implantar o benefício, o advogado deverá pedir em petições, né, em juntada de petições, a celeridade do processo, pela celeridade do processo e o julgamento rápido do processo. Então, depende aí muito de cada vara onde está tramitando o processo e depende também da atuação do seu advogado. Valdônio, em Santa Quitéria, se eu assinar minha carteira com menos de um salário mínimo, não vai dar problema com o meu INSS na hora da aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Infelizmente vai dar sim. Então, isso é um assunto bastante importante para as pessoas que recebem salários menores do que o salário mínimo. A Constituição Federal, depois da reforma da Previdência de 2019, mudou a regra do empregado e do empregado doméstico também. E quem recebe menos que o salário mínimo precisa complementar o valor do salário mínimo através de uma DARF, que é uma guia da Receita Federal. Você precisa entrar no site e fazer a complementação desses valores dos meses em que forem menores do que o salário mínimo, porque senão você não conta com esse tempo para aposentadoria, nem para manter qualidade segurada, nem carência, nem nada. Então, a pessoa que recebe menos que o salário mínimo precisa ter essa noção de que precisa complementar esse valor para o salário mínimo. Então, professor Paulo Bacelar, quer dizer que a carteira ela pode ter a assinatura com menos de um salário mínimo quando o trabalhador cumpre, por exemplo, 2 ou 3 horas de jornada? Ele pode receber menos que o salário mínimo porque é proporcional às horas trabalhadas, exatamente por isso. Se ele trabalhar 8 horas por dia, não tem que ser menor que o mínimo, aí estaria incorreto. Mas se ele trabalha menos que 8 horas, proporcionalmente, então o salário dele vai ser menor que o mínimo, e é nesses casos que a pessoa precisa fazer a complementação por conta própria. Não é a empresa que vai complementar. Então é ele que precisa saber que tem que complementar e precisa saber como fazer isso. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Cristóvão Matias, no Crato. Tenho 34 anos de carteira assinada, eu faço 54 anos agora em maio. Quando posso dar entrada na aposentadoria? Marcos, eu já fiz aqui Os cálculo cálculos rápido, e pensando que ele tivesse 30 anos de contribuição em 2019, ele teria que cumprir 5 anos de carência, 5 anos de pedágio. Então precisaria ter 35 mais 5, ou seja, 40 anos de contribuição. Se ele tem 34, ele se aposenta com 40 anos de contribuição, 6 anos, 54 com 6, 60 anos de idade. Então, ele teria que fechar os 40 anos de contribuição e aí se aposentaria com 60 anos de idade, antes dos 65, que é a idade mínima para aposentadoria na regra geral. Lidiane, em Redenção, professor Paulo Bacelar. O meu marido foi diagnosticado com tendinopatia do tendão supraespinhal no ombro direito. Ele é agricultor e eu gostaria de saber se ele tem direito ao auxílio-doença. Ele já tem laudo médico comprovando e no laudo tem que ele está sem poder trabalhar por tempo indeterminado. E agora, professor Paulo Bacelar, a resposta para a nossa ouvinte, a Lidiane, em Redenção. Então, se ele está sem poder trabalhar por tempo determinado, isso deve estar escrito no laudo médico ou no atestado, e ele precisa protocolar urgentemente o pedido de auxílio-doença, e o médico, analisando o atestado médico dele, poderá
conceder a aposentadoria por invalidez. Valdeci, em Nova Russas, eu queria saber como anda o meu processo e pedido de aposentadoria. Eu dei entrada no dia 8 de abril deste ano. Do ponto de vista do prazo, quanto tempo o Valdeci ele receberá a notícia, professor Paulo Bacelar, sobre o pedido de aposentadoria, se todos os documentos atenderem à exigência da legislação, professor? Olha, ele teria que ser concedido com no máximo 90 dias. 90 dias. Passou de 90 dias, você pode ajuizar uma ação ou pedir a um advogado que faça um mandado de segurança para poder analisar corretamente o benefício. Então o prazo normal seria até 8 de julho, né? Sim. Até 8 de julho tem um prazo aí normal. Aguardar, né? Valdecir, abraço para você, a todos aí de Nova Russas. Professor Paulo Bacelar, só um detalhe aqui, professor. Com frequência você fala sobre as respostas por meio dos robôs dadas pelo INSS. E nesse caso da robotização, os segurados são prejudicados ou recebem em menos tempo uma resposta positiva ao pedido de benefícios? Tem essa diferença? Como é que é, professor? Olha, é importante, pergunta aí bastante importante, né, da Valdeci, né, lá de Russas. Sim, o sistema automatizado do INSS, ele vai analisar o cadastro e as informações que você coloca no início do pedido. Então, se você não coloca as informações corretas, o robô, né, o sistema assim, informatizado, vai verificar o que tem no cadastro e vai ver se ele já vai fazer pelas regras da aposentadoria, se ele tem direito ou não. Então ali pode haver vários erros, tanto no indeferimento indevido, em negar um benefício sem necessidade, e aí a pessoa vai ter que fazer um pedido de revisão, ou entrar na justiça, ou recorrer na junta de recursos, ou vai conceder também com valor errado, que pode estar faltando valores, podem estar faltando no cadastro períodos em que você tem a carteira de trabalho, mas não estão no cadastro. Então é importante que você sempre analise o seu cadastro, veja o que é que falta para ser atualizado esse cadastro. Pode pedir correção desse cadastro pelo telefone 135, através do pedido de acerto de vínculos e remunerações, e também aí você pode solicitar que seja feito o pedido com a análise desses dados a mais. Se não passar, se passar direto pelo robô e for para um servidor, aí o servidor poderá fazer esses acertos no próprio pedido. Mas se não passar, o robô pode indeferir ou conceder logo, e esse benefício ser concedido de uma maneira incorreta, e precisa depois também analisar o caso já concedido para saber se cabe uma revisão. Fernanda, em Tianguá, participa com a gente. O meu esposo tem 45 anos e trabalha há 3 anos com carteira assinada. Só que enxerga só de um olho. Eu queria saber qual benefício ele tem direito se ele está de carteira assinada. Professor Paulo Bacelar. Se ele está de carteira assinada, ele tem que pedir o auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, e aí fazer a perícia médica. De Itapajé vem a pergunta da Flávia. Tenho 43 anos e recebo uma pensão por morte desde 2011. Quanto tempo de duração tem essa pensão? Olha, se ela recebe desde 2011 e é esposa ou companheira, essa pensão é vitalícia, porque foi antes da Lei 13.135, que criou a regra para períodos para recebimento da esposa pela idade da esposa ou da companheira. Antes de 2015, a pensão da esposa e da companheira é vitalícia. Então, se o óbito foi antes de 2015, essa pensão é vitalícia. E depois de 2015, aí depende da idade? Depende da idade da companheira, da esposa, para ter direito à pensão vitalícia, que somente a partir dos 45 anos de idade, na data do óbito, que a pensão passa a ser vitalícia. Então, eu falei esposa e companheira, mas pode ser esposo ou companheiro também, né? Depende de quem ficou como dependente. Jonas, em Baturité, meu pai casou com separação de bens por conta da idade dele. Foi morar na casa de herança que o pai deixou. Se ele falecer, ela tem direito?
sendo que ele tem 4 filhos. Os 4 filhos são do primeiro casamento. Ele não tem filhos com essa mulher atual. Ele tem 74 anos e ela 38 anos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, como é que fica a situação do pai do Jonas? No caso da casa, ela não tem direito porque é herança, né? Então a herança não entra nos bens, na divisa de bens, no caso de uma separação. Mas no caso de óbito, ela também não seria herdeira dessa casa, porque também é a mesma coisa, é herança. E essa pensão, se ela for companheira ou esposa dele, olha aí a questão da idade, né? A questão da idade, Se o óbito for agora em 2023, ou daqui para frente, ela terá direito à pensão dependendo da idade. Então, com 38 anos, ela vai ter 20 anos de período para recebimento da pensão. Então, a pensão durará 20 anos. Então, ela vai ter direito à pensão vitalícia após os 45 anos de idade. Agora a pergunta da Joana em Aquiraz. O meu pai faleceu há 2 meses. Eu quero saber se minha mãe tem direito a receber a aposentadoria dele. Eles são aposentados pela agricultura. Professor Paulo Bacelar. Sim, Marcos. Se ele é aposentado pela agricultura, ele era trabalhador rural, né, aposentado. Enquanto ele recebia benefício, mantinha a qualidade dele de segurado. Ao falecer, ele é segurado, deixa a pensão para os seus dependentes. No caso, a esposa ou companheira terá direito à pensão. Francisco, em Russas. Atenção, hein, Francisco? A sua pergunta agora aqui no nosso programa. Por demorar muito tempo, quem coloca o pedido da aposentadoria pelo sindicato e outras pessoas conseguem em pouco tempo, sem ser pelo advogado. Quem coloca pelo advogado demora muito tempo, as filas estão demorando muito, os outros conseguem rapidamente. Não entendo, gostaria que explicasse, entendeu, professor Paulo Bacelar? E olha só, quem disser para você que pelo sindicato é mais rápido, ou quem disser para você que com advogado é mais rápido, isso não existe. Não existe diferença de requerimento feito pelo segurado sozinho, com advogado ou pelo sindicato. Não existe porque a fila é a mesma. O que pode dar maior celeridade é o advogado entrar com mandado de segurança após 90 dias do requerimento, entrar com ação judicial após os 90 dias do requerimento. Então, o advogado ele tem ações que pode acelerar o processo depois que entra, mas qualquer entrada de requerimento, seja pelo sindicato, seja pelo advogado, é o mesmo tempo, porque depende de cada caso. Pode ser que um caso demorou mais, pode ser que um caso demorou menos, isso é aleatório. Não foi por conta de ser pelo sindicato que saiu mais rápido, isso não existe. Outra coisa, o sindicato ele pode fazer o requerimento do benefício, mas você não pode ficar vinculado ao advogado do sindicato, você não pode assinar contrato, nem procuração de advogado de sindicato. O advogado do sindicato, ele é para informar o sindicato sobre as regras, ter uma parceria em relação a informações, mas o advogado do sindicato não pode captar clientes vindos dos requerimentos do advogado, do sindicato. O segurado que der entrada pelo sindicato, se o benefício for indeferido, ele pode procurar o advogado que ele quiser, o advogado de sua confiança, e não ser vinculado ao advogado do sindicato. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Francisco em Beberibe. Eu gostaria de saber se consigo parcelar meu INSS atrasado. E se tiver como parcelar, como é que eu faço isso? A pergunta do Francisco. Francisco, o pagamento em atraso existem várias peculiaridades. Depende do tempo de atrasado que você quer fazer. Ele pode ser parcelado sim, mas você precisa primeiro fazer a guia para poder levar para a Receita Federal e parcelar esses valores. O parcelamento é feito na Receita Federal e não no INSS, mas as guias são feitas no INSS. Então você pode solicitar o pagamento das guias para o INSS, a geração das guias para o INSS, se esse período for superior a 5 anos. Então, se o período que você quer pagar em atraso for maior do que 5 anos, então você deve solicitar essas guias ao INSS. Se esse período for menor do que 5 anos, você pode entrar no próprio sistema do SAL, do INSS, né, da Receita Federal, pelo endereço SAL Web, e você pode solicitar
qualquer período que até de 2018, que não passa de 5 anos. Então, desde janeiro de 2018 para frente, você pode você mesmo informar o valor que você quer e gerar a sua própria guia, e da guia você leva para a Receita para parcelar. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Juliana em Paramoti. Minha mãe e meu pai são agricultores, os dois já possuem mais de 60 anos. Eu posso dar entrada no aposento deles? Como é que eu faço? Quais os documentos que eu preciso levar? Sim, você pode fazer o requerimento, né? Você pode fazer pelo site do meu INSS e precisa preencher a autodeclaração rural. No próprio INSS existe o pedido de autodeclaração digital. É preencher a guia e fazer a solicitação, apresentando as provas que ele tem que exerce atividade rural. Precisa ter provas. Não precisa ser sindicalizado, não precisa estar em dia com o sindicato, mas precisa ter documentos que comprovem a sua atividade rural. Marcos Vasconcelos, em Fortaleza. Quem trabalha como segurança em uma empresa privada tem direito à aposentadoria especial? O segurança, ele pode ser considerado como vigilante e está sendo julgado no Supremo se precisa ser armado ou só armado, ou pode ser também desarmado. Então ele ainda tem direito à aposentadoria especial, mas teria que ver o PPP e quanto tempo ele tem de contribuição e qual a idade dele para saber quando que ele poderia se aposentar. Maria, em Calcaia, pergunta professor Paulo Bacelar. Eu tenho 2 filhas que são autistas, uma de 10 e a outra de 5 anos. Eu queria saber se elas têm direito a algum auxílio. Sim, o autismo ele é considerado hoje como deficiência de longo prazo. Dependendo dos graus, né, do autismo, ela pode requerer um BPC para essas crianças. Agora precisa saber também a renda familiar, que não pode ser nem igual nem maior do que 1/4 do salário mínimo. Giovana Matos, em Pentecoste. Eu estou grávida há 2 meses, tenho 27 anos e já trabalhei de carteira assinada. Na verdade, eu trabalho desde os 18 anos. Eu posso pedir o auxílio maternidade? Depende, né? Se ela já trabalhou de carteira assinada, precisa saber se ela ainda se mantém na qualidade de segurado. Então, dependendo do período que falta ainda para ela ter o bebê, ela poderia ainda contribuir com 6 contribuições antes do parto, caso ela tenha perdido a qualidade de segurado. Aí seria um caso bom para a gente analisar o caso concreto e poder orientar a Giovana. E essa qualidade segurada dela é de quanto tempo, professor Paulo Bacelar? A partir do dia que ela foi demitida, se ela recebeu o seguro-desemprego, ela mantém a qualidade segurada ainda por 2 anos. 2 anos. Então, se o parto for dentro desse período de 2 anos, ela recebe o salário maternidade. Se já passou de 2 anos, ela pode contribuir com 6 meses e poder recuperar a carência e ter direito ao salário maternidade. Jerusa, em Fortaleza. Eu queria saber se receber o Bolsa Família interfere na aposentadoria de alguém do mesmo grupo familiar. Não, o Bolsa Família não é considerado renda para o caso do BPC, o caso de grupo familiar. A Carla Larissa, em Pacajus, participa com a gente. Eu sou MEI há um bom tempo, eu tenho pouco tempo de carteira assinada. Eu queria saber como funciona a minha aposentadoria. Quem é MEI pode se aposentar? Exatamente. O MEI ele é considerado um contribuinte individual. Ele contribui com 5% do salário mínimo. É uma formalidade, é como se fosse um empresário mesmo, um empresário individual. E ele é o responsável pelas suas contribuições e deve fazer o DAS-MEI todo mês e gerar guia e pagar a contribuição previdenciária. Ela se aposenta com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, e o homem se aposenta com 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, fazendo essa contribuição como MEI. E esse tempo de carteira assinada que ela teve, isso vai ser somado com o tempo de contribuição dela como MEI, né, professor? Perfeitamente. Ela pode ter 10 anos de carteira assinada, por exemplo, e 5 anos como MEI, que ela irá se aposentar do mesmo jeito. Fernando, em Horizonte. Minha mãe deu entrada na aposentadoria dela e temos quase certeza que vai ser concedida. Eu queria saber se ela pode continuar trabalhando depois de se aposentar. Tem algum problema? A pergunta do Fernando, em Horizonte.
Não, ela pode continuar trabalhando e, inclusive, continuar contribuindo mesmo após a aposentadoria. Marta, em Acopiara, quando eu me aposentar, eu vou perder a pensão por morte do meu esposo ou fico com as duas? Eu já recebo a pensão há uns 5 anos. Olha, ela vai se aposentar, não tem problema em relação à pensão por morte. Ela não perde a pensão, ela pode receber a pensão e a aposentadoria ao mesmo tempo. Agora a pensão tem a lei a partir de 2015, né, professor? Da idade, né? Dependendo da idade dela, né? Exatamente. Se ela já tiver ela recebe há 5 anos, né? Então a pensão ela foi concedida após 2015. E aí ela tem que ver qual era a idade dela na data do óbito para saber quanto tempo ela tem de receber a pensão. Mas ela pode até ser cessada a pensão dela por causa do limite de idade, mas não por causa da aposentadoria. Não devido à aposentadoria. Ok, abraço para você, Marta. Obrigado pela participação. O Juliano Dantas, em Iguatu. Juliano, seja bem-vindo ao Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Eu sofri um acidente e estou afastado da empresa há 2 meses. Não estou recebendo nem da empresa e nem do INSS. Isso está certo? A pergunta do Juliano, professor. Ele precisa fazer o requerimento do auxílio-doença, né? E esperar a perícia médica para poder gerar o direito ao benefício. Mariana, em Fortaleza, a minha mãe recebe a aposentadoria dela direitinho e meu pai faleceu há 2 meses. Podemos pedir a pensão por morte? Temos direito? Sim, ela pode pedir a pensão por morte, tem direito. E se ele era segurado na data do óbito, né? Ele precisa ser segurado, ela tem direito à pensão. A Joana Dark, em Santa Quitéria, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 47 anos e não tenho carteira assinada. O que posso fazer para contribuir e me aposentar? Ela pode entrar no site do INSS e gerar a guia de contribuição previdenciária e contribuir com a alíquota de 11% e ela irá se aposentar com uma alíquota de 11% do salário mínimo e ela irá se aposentar com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Marcela, em Itarema. Eu e meu filho somos beneficiários de uma pensão por morte. Meu filho até 21 anos e eu até 20 anos da data que comecei a receber. Eu comecei a receber em março de 2020. Eu trabalho de carteira assinada há 5 anos. Quando chegar a idade de me aposentar, essa pensão eu recebo junto? Eu comecei a receber essa pensão quando eu tinha 42 anos. Ela tinha 42 anos quando recebeu a pensão. Então, aqueles 20 anos que eu falei, né? Uhum. Ela vai receber por 20 anos a pensão por morte e irá ser cessado nesses 20 anos. Não irá ser cessado se ela se aposentar. Então, ela pode se aposentar. Enquanto não completar esses 20 anos de recebimento da pensão, ela vai receber a pensão junto com a aposentadoria. Pergunta agora do Célio em Pacajus. Eu queria saber uma coisa, eu tenho 32 anos de vigilante e 55 anos de idade, só que tem 10 anos em 2 empresas que faliram e eu não consigo os PPP. Por causa disso, eu não consigo me aposentar. Como posso resolver essa situação? Eu tenho que trabalhar quanto tempo ainda? Olha, se as empresas faliram e não tem o PPP, você pode considerar o que há na carteira de trabalho. O vigilante ele pode se aposentar até 28 de abril de 95 e ele pode ser considerado a carteira de trabalho para períodos em que ele trabalhou como vigilante até essa data. Após essa data, ele deverá utilizar PPP de pessoas que trabalharam na mesma empresa ou na mesma atividade. Então, ele pode utilizar o PPP emprestado para saber se naquela mesma empresa se uma pessoa que tinha o mesmo cargo que ele tiver o PPP, ele pode utilizar o PPP dessa pessoa. Obrigado pela participação de todos. Final de mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Próximo sábado, às 7 da manhã, estaremos aqui esclarecendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas e você participando pelo WhatsApp 859-9273-4353. Até sábado que vem. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado, Marcos, e até o próximo programa, se Deus quiser. Abraço a todos. Tchau, pessoal.